Estou conduzindo. Temos aqui, olha, 15 colegas inscritos. Acho que, inclusive, não teremos tempo para ouvir todos por conta da iminência da ordem do dia. É desejo dessa presidência? É desejo dessa presidência. Nós temos 15 colegas inscritos. A palavra ainda está com o relator. Inclusive, eu acredito que nós não teremos a possibilidade de todos os colegas inquirirem no dia de hoje, em decorrência da imposição do início da ordem do dia. Vamos garantir ao relator, vamos à perfeita condução dos trabalhos, nos termos do que rege o regimento da Casa, o Código de Processo Penal. O relator fará a pergunta, o senhor Luciano Hang responde. Se o relator não se encontrar satisfeito com a pergunta, ele assim se manifestará e a gente, de fato, dá bom curso ao depoimento. Então, a palavra está com o relator, em seguida... A difusão da crença na hidroxicloroquina ajudou os negócios de Vossa Senhoria de alguma maneira? Renan, por favor, desculpa, senador, novamente, como é que foi? Eu vou repetir. Eu hoje tenho toda a paciência do mundo. A difusão da crença da hidroxicloroquina ajudou os negócios de Vossa Senhoria de alguma maneira? Não, de forma nenhuma. Por que Vossa Senhoria criticou a eficácia da Coronavac, lançando dúvidas sobre a adequação dessa vacina? Olha, eu acho que na época, lá atrás, eu como fui insistentemente falando sobre preventivo precoce, a vacina apareceu só agora, esse ano de 2021. Então, eu nunca fui contra a vacina. Tá, eu peço para exibir o vídeo 3, por favor. Vamos lá. Veja bem, eu vim para um hospital que desde o princípio foi um dos primeiros hospitais no Brasil a ter um protocolo da Covid, que é esse protocolo que eu falei para vocês. Me passa, esse é o protocolo aqui, esse é o protocolo, aqui não tem nome de nenhum laboratório, aqui tem o nome dos medicamentos. Ivermectina, que eu tenho que tomar, lê ali para mim, por favor. Ivermectina, 6 miligramas, 3 comprimidos, dose única, uma vez por semana na segunda-feira. Eu tenho 75 quilos, então eu tomo 3 comprimidos por semana. Aí depois o outro era... Sanidê, 50 mil, né? Tomar vitamina D, uma por semana. Isso. Então a minha vitamina D alta. Depois esse aqui, hidroxicloroquina, 400, um comprimido toda semana. E esse aqui é zinco. Depois desse primeiro protocolo, que foi o protocolo que eu fiz preventivo, eu fiz o tratamento precoce também. Eu fiz também isso, aí depois veio mais remédios, né? Fez os dois. Corticoides. Fez os dois. E mais remédios que eu tomei, azitromicina. Azitromicina eu tomei já na fase 1, junto, a azitromicina, e aqui eu tomei azitromicina na veia também. Eu tô todo furado, pessoal, todo furado. Eu sou muito ruim de veia, tô todo furado, né? Mas o que eu quero dizer para vocês, o que eu quero passar é meu depoimento, que ele possa chegar a você, que ele possa chegar a todos os brasileiros. Algumas perguntas, presidente, em função do vídeo. Vossa Senhoria considera correta essa sua atitude? Sim ou não? Eu estou passando... Sim ou não? Sim, aquilo que eu fiz... Eu estava vivo porque eu fiz. Sim, considera correta. Não lhe parece que Vossa Senhoria, com declarações desse tipo, está estimulando a população a se automedicar com medicamentos ineficazes, já que a maioria das pessoas não tem acesso a médicos com a mesma facilidade com que Vossa Senhoria tem? Não, porque a maioria desses remédios precisa de prescrição médica. Então, para as pessoas tomarem isso ali, eles vão precisar do médico. Mas o senhor sabe que não foi isso que aconteceu na Prevent Senior? Que eles não davam autonomia aos médicos e tiravam os médicos e reduziam os plantões quando os médicos recusavam. O senhor sabe disso? Não, eu acho que cada médico tem autonomia de dar o que dá. Alguns dão, outros não. Mas cada um tem autonomia. Em algum momento o senhor foi informado do que estava acontecendo na Prevent Senior? Senador, por favor, sim eu autorizei Não, não estou mais perguntando fazer... sobre autorização. Eu estou perguntando de que os médicos que se rebelavam, eles eram afastados e tinham os plantões diminuídos. 12 de 5 mil. 12 médicos de 5 mil. Não posso responder pela Prevent Senior, mas eu tenho toda a confiança neles.
Tá. Eu peço para exibir o vídeo 4, por favor. Dia, pessoal, 11 horas da manhã. Ah, doutora Ellen Brandão. Alguém foi lá e procurou. Ah, doutora Ellen Brandão qual é a especialidade? Dermatologista, né? Tratamento precoce é azitromicina, hidroxicloroquina, zinco, vitamina D. Lá eles davam até enoxaparina. Até enoxaparina tinha novidade. Tem 20 óvulos, sendo que desses 20 óvulos, apenas um fez tratamento precoce. Eu vou postar essa semana aquele organograma onde mostra a possibilidade se você está ou não com a doença, né? Onde coloca pontos, número de pontos para cada um. Ter alguém na família, Olha aí. Com a doença. O Ministério? O Ministério adotou esse score. Segunda-feira então esse score tá. vai ser adotado. Então, assim, é um score que eu tenho, que está no nosso grupo. Eu vou colocar a semana, tá? Um desenho onde coloca assim, ó. Primeiro, se você tem alguém na família, já é 3 pontos. Não é isso? Já é 3 pontos. Vou falar E aí vai julgando, é matemático. Quem científico, fez esse score né? foi um dos maiores bioestatísticos do Brasil, com formação fora na França, o Dr. Ricardo, o Dr. Flávio Cadediani, que é o que fez mais de 21 publicações agora no Androcor. Segue, né? O Ricardo. E a doutora. É que o Ricardo também estava em Manaus. O Estado estava em Manaus com o tratamento de humanos. O senhor sabia que ele comprou medicamento e distribuiu para a prefeitura de Brusque? Ah, não sabia? Pois foi. Isso agrava a situação dele, né? Da qual eu faço parte de um grupo de A empresários. situação do Ricardo, eu não médicos estou em falando favor da situação ainda do internato. prevenção e do tratamento precoce. Eu queria saber, presidente, algumas questões em função disso. Senhor Luciano Hang, qual é o seu envolvimento com o lançamento do aplicativo Tratikov? Olha, para começar, né? Se eu tenho uma rede social, eu vou entrevistar pessoas que possam ajudar, que eu acho que possam ajudar a população. Nesse dia, como eu estava aqui por causa da minha mãe, eu fiz a entrevista com a doutora Ellen e com a doutora Luciana Cruz, que falavam do entendimento delas com a doença. Então, de uma maneira muito simples, é como se eu fosse um entrevistador. E eles apresentaram os argumentos para salvar vidas. Aliás, esse grupo que esteve aqui, inclusive, o Ricardo Zimmermann e o Francisco Cardoso, 2 infectologistas fantásticos, né? A qual eu sempre ligo para eles para saber, né? Fazem parte desse grupo de médicos, da doutora Ellen, da Luciana Cruz, em prol de salvar vidas. Então, na realidade, foi uma entrevista e eles explicando da posição dela como médicas, o que deveria ser feito para o tratamento do Covid no começo de janeiro desse ano. Tá, senhor Luciano, mas só para retomar a pergunta... que teve... Só para retomar a pergunta do senhor relator, se o senhor relator me permite. A pergunta do senhor relator foi, o senhor teve alguma participação? E se teve, qual foi? Na elaboração do chamado Tratikov? Zero. Nenhuma? Nenhuma. Então, uma outra pergunta, consequência da resposta. Vossa Senhoria confirma que teve acesso ao aplicativo Tratikov antes mesmo do seu lançamento? Não, zero. Eu só fiquei sabendo do Tratikov através delas, né, como elas explicaram aí, das pessoas que estavam por trás disso, que era uma pontuação que chegaria a conclusões rápidas de que a pessoa estava ou não com Covid. O senhor soube através delas? Isso. E por que elas levaram ao conhecimento de Vossa Senhoria? Não, porque eu fiz uma entrevista. Essa entrevista foi no hotel em São Paulo. Essa entrevista de quando é? Essa entrevista aqui. Tá. Não, mas de quando é? Qual é a data? De 9 de janeiro. 9 de janeiro. Eu estava em São Paulo. Morrendo lá no Amazonas. Perfeito. O senhor estava fazendo essa entrevista e propagando isso para o país. A CPI, o Tratikov está no Tratikov vídeo, né, foi lançado em Manaus no dia 13 de janeiro. Apesar de vossa, eu queria respeitosamente colocar isso. Os seus advogados devem dizer que, apesar de Vossa Senhoria não ter requerido no Supremo Tribunal Federal alguns benefícios, algumas garantias nesse depoimento, o senhor não deve se auto-incriminar. Eles devem advertir permanentemente sobre isso. Senador... O senhor não pode se auto-incriminar. É importante que o senhor tenha cuidado. O senhor que está incriminando ele. Presidente... Não, Renan. Senador, desculpa.
Senador. Só uma questão muito relevante, senhor relator, que eu queria pedir administrativamente que Vossa Excelência providenciasse. Questão de ordem ao senador. Quero pedir ao senhor que solicite à Polícia Legislativa do Senado Federal que faça um rastreamento de todas as contas em redes sociais que interagiram com os membros dos titulares e suplentes desta CPI no dia de hoje. Faço este pedido porque claramente houve um ataque sistemático de robôs às nossas redes, xingando, ofendendo e agredindo senadores da República. Uma ação orquestrada exatamente no dia do depoimento do senhor Heng. Faço esse requerimento a Vossa Excelência para que essas providências sejam adotadas. Providência recebida. Eu quero determinar à Secretaria que chame aqui o chefe da Polícia Legislativa do Senado para darmos a ordem para encaminhamento da providência requerida aqui pelo senador Rogério Carvalho. Tá. Quais são as suas relações, senhor Luciano Heng, com a missão Manaus de médicos que levaram o tratamento precoce para a população amazônica? Nada. O senhor não tem relação? Não. Apesar de ter feito a entrevista com as médicas? As pessoas que foram para Manaus, não sei se as duas que estavam aqui, eu acho que foi o Ricardo, não sei se o Francisco foi, a Ellen foi e tal, mas eles são médicos e eu sou comerciante, eles foram para lá fazer parte. Uma pergunta, em algum momento, de alguma maneira, houve alguma espécie de patrocínio por parte de Vossa Senhoria essa missão? Não, nenhuma, só doei 200 cilindros de oxigênio para Manaus. O senhor mandou... Os 200 cilindros de oxigênio 200 cilindros para Manaus. Qual foi a data que esse cilindro chegou? Quando eu saí do hospital, recebi o pedido que estava faltando oxigênio lá e pedi para comprar 200 cilindros e em 24 horas e 48 horas os cilindros estavam em Manaus. O senhor lembra a data? Depois dessa data aí, porque o Manaus foi depois, eu acho que a crise de Manaus, não, senador? O colapso foi a partir de 10 de janeiro. Foi depois disso. Qual é a sua relação com a família Bolsonaro? De amizade, assim, eu vez em quando se vê, não é de frequentar casa, nada. Quando eu comecei a conhecer, depois... Eu fui citado, quero falar, presidente. Não foi Senador Flávio, se Vossa Excelência me permite, veja, não houve citação nos termos do artigo 14, não foi algo direcionado a Vossa Excelência. Vamos garantir... Não, família Bolsonaro, é isso? Não, ele fez a pergunta se tem algum tipo de relação da família Bolsonaro com ele. Primeiro, os termos do artigo 14 é se houve alguma fala ofensiva. Não parece que ocorreu nenhum tipo de fala ofensiva nesses termos. Presidente, eu sou senador, estou aqui presente, ele faz a pergunta, está votando meu nome e eu não posso falar? Não, mas ele não citou o vosso nome. Não, o senhor está inscrito. Se ele está num depoimento e está sendo perguntado sobre coisas erradas que ele possa ter feito, ele pergunta sobre a família Bolsonaro, subentende-se que há suspeita do relator que há algo de errado entre família Bolsonaro e Bolsonaro. Então, óbvio, senador, que eu tenho que falar, deixa os termos claros do artigo 14. Se há uma manifestação ofensiva ao senador, a Vossa Excelência, não houve. Não houve? A Vossa Excelência, não houve. Eu não sou Bolsonaro agora? Não. Família o senhor Bolsonaro, é a família? Família Bolsonaro engloba. O senhor é a família? República, senador Flávio Bolsonaro, vereador Carlos Bolsonaro. Mas o senhor não é a família. O senhor é um membro da família. Os termos do artigo 14 diz manifestação ofensiva ao senador. Não, mas só para entender, presidente, ser amigo Perfeito, da família, vou fazer uma ofensa à família Calheiros daqui a isso? pouco. Se eu falar família Calheiros, eu não estou falando do Renan Calheiros, é isso? Correto. Mas dizer que é amigo da família Bolsonaro não subentende sequer ofensa, não é isso? Eu acho que nós estamos num patamar dessa investigação, esse tipo de provocação devia garantida ser... a inquirição por parte de Vossa Excelência.